Então vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade à aula 2, né, do conteúdo de biofísica, conteúdo referente a pH, no caso, potencial hidrogênio único, né, que é uma grandeza específica e que está relacionada com a acidez e a basicidade de soluções, certo? E no que consiste o pH, no caso, ela é diretamente relacionada com menos o log da concentração de hidrônio que está ali, que faz parte da constituição de alguma solução, né? Então vamos lá, calcule a concentração de hidrônio existente em uma solução qualquer de pH igual a 2. Então veja, aqui a gente vai fazer uma aplicação direta da relação, tá? No caso, a relação dada por resolução. Então aqui o pH é igual a menos o log da concentração de hidrônio, concentração de H+, certo? O pH é igual a quanto? É igual a 2. Então eu já substituo direto na relação. Veja, você tem um menos aqui. O menos ele pode ir para o outro lado, sem problema nenhum, tá? A questão do log, esse log aqui, quando não aparece a base, quer dizer que ele está na base 10. Então a base 10 vai para o outro lado o quê? Vai para o outro lado, no caso, como se fosse a base de um novo expoente aqui. Então, aqui como vai ficar o menos, vai ficar menos 2 como expoente na base 10. Então aí a concentração de hidrônio fica isolada aqui, certo? Então isso aqui já é a resposta, mas a gente vai ajeitar um pouquinho, né? Concentração de hidrônio, esse 10 a menos 12 é como se fosse o quê? Mesmo que 1 sobre 100, certo? E 1 sobre 100 é igual a 0,01 mols por litro, certo? Então, basicamente isso. Essa é a resposta na tentativa de calcular a concentração de hidrônio em uma solução qualquer de pH igual a 2. Ok? Calcule o pH no sistema tampão. Qual o pH resultante da mistura de 0,32 mols de acetato com 0,25 mols de ácido acético, certo? Então veja, quem é o doador e quem é o aceptor nessa situação? O aceptor, que é o nosso A, lá da relação, e vai ser quem? O aceptor, ele é justamente aquela substância que vai receber mais hidrônio, né? No caso, ele vai receber mais o H+, certo? Então, se de alguma forma essas duas substâncias já estão inseridas lá, o ácido acético, né, ele contém mais hidrônio. Então, o ácido, todo e qualquer ácido, ele tem muito mais para doar do que para receber H+, certo? Então, o ácido acético é o doador, enquanto o acetato, ele é o aceptor. Então, a mistura de 0,32 mols de acetato é o nosso A, é a concentração do aceptor. É de quanto? De 0,32. E no caso aqui do ácido acético, vai ser o nosso doador. Que é de quanto? De 0,25 mols, né? Veja, eu estou pegando essas informações porque eu tenho que jogar nesta equação aqui, ó. pH é igual pK mais o log, né, de quem? Da concentração
do aceptor sobre concentração do doador. Aqui tudo dentro do log, sabe? Certo? A ideia é calcular o pH. Então o pH vai ser igual a pK. E o pK na tabela, que também está no livro que eu apresentei para vocês, né? Para essa situação do ácido acético e do acetato, né? Como eu falei para vocês, esses valores são tabelados, é em torno de 4,7 mais o log. Aí em cima vai ficar quanto? 0,32 e embaixo vai ficar 0,25. Agora é desenvolver isso aqui, né? A gente pode fazer diretamente na calculadora, tá, pessoal? Mas também a gente pode desenvolver, né? Utilizando as regras de logarítmicos, né? Lá da boa parte da matemática. Então aqui o pH vai ser igual a 4,7 mais isso aqui é o que? Log. E praticamente é o log de 32 sobre 25, tá, pessoal? E aqui está em duas casas decimais, então nos fosse isso aqui, eu posso desmembrar o 32. O 32 na base 2 vai ser quanto? 16 por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Isso aqui é quanto? Isso aqui é 2 elevado à quinta. Aqui, o 25. Quem é o 25 também? O 25 ele é 5 vezes 5. O 25, o 5 é o que? É 10 sobre 2. E o 5 também é 10 sobre 2. Por que eu vou fazer isso? Primeiro porque a base está na base 10. E o log de 2 na base 10 é 0,3. Então eu vou fazer aparecer tanto 10 quanto 2 aqui. E aqui já tem 2. E o expoente para mim, ele, nesses casos aqui, ele não importa trabalhar com ele porque ele vai sair do log, certo? Então eu posso só transformar isso aqui. Então o pH vai ser quanto? 4,7 mais log de que em cima vai ficar 2 elevado à quinta sobre, embaixo vai ficar o que? 10 elevado ao quadrado, certo? Aqui no caso é 5 vezes 5, que é 10 sobre 2, 10 sobre 2. Esse 2 vezes 2 aqui, isso me dá 2 ao quadrado. Então, no caso aqui é positivo, né? Então vai ficar como? Vai ficar aqui embaixo, quando for lá para cima, em vez de 5 vai ficar 7. Tá? Isso eu posso dividir, vai ficar pH igual a 4,7 mais log de 2 elevado à sétima, menos, como é uma divisão, né? Log de 10 elevado à segunda. Aí eu vou apagar bem aqui, tá? Vou apagar aqui em cima. Isso marca muito. Vamos lá, vai ficar pH igual a 4,7. Esse 7 aqui vai sair do log, vai ficar 7 log de 2. E log de 2 a gente sabe quanto é. Log de 2, 0,3, certo? Menos, aqui no caso tem uma base 10, essa base 10 praticamente elimina essa outra base aqui dentro do log. Então vai sobrar somente o 2, certo? É uma propriedade, né? Essa propriedade bem aqui, se eu tenho um log da base A e aqui dentro é A,
isso aqui é igual a 1. Então qualquer outro número que tiver aqui no expoente, como o expoente ele sai, vai sobrar aqui fora. Se tivesse um x aqui, né? Aqui seria igual a x, tá? Então pH vai ser igual a 4,7 mais 7 vezes 0,3 menos 2. Isso aqui dá quanto, pessoal? 4,7 mais 7 mais 7, 14 mais 7, 21. 2,1 por causa da vírgula, menos 2. pH. Isso dá quanto? 2,1 menos 2 vai ficar 0,1. 0,1 mais 4,7 vai ficar 4,8 o pH da substância. Ok? Certo, pessoal? Então, qualquer dúvida aí, vocês podem me acionar no WhatsApp ou então no e-mail para a gente discutir, tá bom? Vamos para o próximo exercício. Vamos continuar aqui, pessoal. Quanto se deve acrescentar de ácido a um tampão de acetato de pH 4,5 para levá-lo a pH de 3,9, certo? Então, nesse caso aqui, eu vou considerar um tampão cujas reações de ácido fraco ali estão acontecendo, doador e aceptor, certo? Mas, além disso, eu iria adicionar o que? Uma outra substância ácida para, de fato, diminuir o pH, certo? Então, o que acontece aqui com essa situação em que eu quero diminuir o pH do tampão, certo? De 4,5 para 3,9. Como é que eu posso fazer? Primeiramente, como se trata do acetato, o pK do acetato é 4,7, né? Está na tabela que eu mostrei para vocês. Ele considera aqui que o aceptor é em torno de 0,3 de concentração, tá? Então vamos lá. Primeiramente, vou colocar aqui resolução. Eu tenho uma situação em que eu ainda não adicionei o ácido e uma outra situação que eu adiciono o ácido para chegar a um pH de 3,9. Então, no primeiro pH, eu vou chamar de pH1, é válido a seguinte relação. pH1 é o pK mais o log de A sobre D, certo? Esse aqui, no caso, é a relação sem adição, né, de ácido ou adição de alcalino, de álcali, certo? Então, a segunda relação é justamente o pH2, que vai ser o pK mais o log. Então veja, eu vou adicionar ácido. Se eu vou adicionar ácido, eu tenho que diminuir o pH. Se eu tenho que diminuir o pH, eu tenho que subtrair em cima. Então vai ser A menos essa concentração ácida que eu acrescentei. Se eu subtrair em cima, eu somo embaixo com o doador, mais o D. Certo? Então essa é a relação que a gente tem que utilizar. Tá? Então veja, o que acontece se eu subtrair ambas as relações? Quando eu subtraio, eu vou ter pH1, certo? Menos pH2 igual, isso aqui vai cancelar. Aí aqui eu vou ter um log menos o outro. Quando eu for condensar os logs, como é que fica? Vai ficar log em cima, vai ficar A sobre D, certo? E embaixo vai ficar tudo isso aqui, ó. Aqui no caso, como eu subtraí de cima, como eu subtraí de cima pelo de baixo, aqui vai ficar A menos D sobre
Dzão mais Dzinho, certo? Essa continua aqui do lado. Veja, pH1 menos o pH2, o pH1 é quanto? 4,5. Então vai ficar 4,5 menos o pH2, que caiu no caso para 3,9. Isso vai ser igual a quem? Ao log de tudo isso aqui, né? Isso aqui está embaixo, ele vai para cima. Então o D vai ficar embaixo. K sobre D desse. Dzão mais Dzinho sobre Dzão. Desculpa. Esse daqui vai para cima. Esse aqui permanece embaixo. Vai ficar menos Dzinho. Certo? Vou botar aqui um colchete. Pronto. Essa subtração aqui dá quanto? Dá 0,6. Isso aqui está no log da base 10. Então eu vou elevar aqui com 10, 0,6, certo? 0,6. Aí elimino o log, certo? Elimino o log aqui. Quando ele sai do log, toda essa expressão vai para esse lado. Vai ficar D A menos Dzinho. Isso é igual o que sobrou em cima a D mais Dzinho, certo? Então veja, a ideia é o que? Calcular o Dzinho. Então eu vou logo tentar isolar ele aqui. Então vai ficar, no caso, 10 elevado a 0,6 vezes D vezes Dzinho. Nesse caso aqui negativo, né? Mais 0,6 vezes A. Isso vai ser igual a D mais A vezes Dzinho, certo? Eu vou jogar tudo isso aqui para o outro lado. Aí vai ficar o que? Isolando o D, vai ficar A, Dzinho, esse aqui. Vai para o outro lado, mais 10 elevado a 0,6 D, Dzinho. Isso aqui é igual. Esse permanecer desse lado, 10 elevado a 0,6 D vezes A menos AD, certo? Quando eu isolo o D, eu tenho a seguinte relaçãozinha, né? D vezes A menos A vezes D, eu vou isolar aqui D vezes A. Isso aqui no caso é 1, vai ficar 10 elevado a 0,6 menos 1 sobre. Aqui quando for colocar em evidência o Dzinho, eu vou passar dividindo o A mais 10 elevado a 0,6 o que? D, certo? Então tem essa relaçãozinha bem aqui, tá? Veja, eu tenho que ter uma outra relaçãozinha de D com A. O A eu tenho, mas o D eu já não tenho, certo? E o que eu posso então é trabalhar com essa primeira equação. Com a primeira equação, eu tenho que o pH1 é quanto? 4,5 igual, o pK é 4,7 mais o log de A sobre D. Certo? Eu passo para o outro lado, essa subtração vai me dar menos o quê? 0,2 log de A sobre D
Aí novamente, para liberar aqui o A sobre D, passo o 10, então vai ficar o 10, né, elevado a menos 0,2 A sobre D. Então veja, eu tenho outra relaçãozinha de A com D, certo? Então posso passar o D multiplicando, o 10 a menos 2 passar para o outro lado, eu vou organizar aqui, isolar o D e depois eu vou substituir bem aqui nessa relação. No lugar de D e o A eu já tenho, né? Que é 0,3. Vou apagar aqui rapidinho. Então aqui nós sabemos que o A equivale a 0,3, né? E isolando o D, nós temos o que? D é justamente, opa, desculpa, é 0,2, o D é justamente o que? É A vezes 10 elevado a 0,2. Esse vai ser o D, certo? Agora, utilizando essa relação diretamente, Dzinho vai ser igual ao Dzão, que é A vezes 10 elevado a 0,2. Com esse A aqui vai ficar ao quadrado, vezes 10, 0,6 menos 1 sobre o A. É que eu tenho aqui A mais 10 elevado a 0,6, o que? Vezes D. E o D é quanto? É A elevado a 10 vezes 10 elevado a 0,2. Desculpa. 0,2. Então esse A com esse eu coloco em evidência e vai cortar com A lá em cima. Então veja que é necessário o valor de A, aceptou, certo? Organize o número direitinho. 10, 0,6 menos 1. Um A daqui cortou com A de lá. Então vai ficar 1 mais 10, 0,6 vezes 10, 0,2, certo? E o valor de A é quanto? O A é 0,3. Novamente 10, 0,2 vezes 10, 0,6 menos 1 dividido por tudo isso aqui, mais 10, 0,6 vezes 10, 0,2, certo? Estou atrapalhando aqui, certo, pessoal? Então, agora é só calcular isso direitinho na calculadora, né? Que é importante é organizar os números, certo? E depois fazer a operação na calculadora direitinho, tá? Aqui recomendo que faça logo essa base 10 aqui. Faz logo dentro do colchete, depois a base 10. Então no caso aqui em cima vai ficar o que? 10, 0,6 é igual a 3,98 menos 1
vezes 0,3 vezes 10 elevado a 0,2. Então aqui em cima dá 1,41 sobre. Agora embaixo trabalha logo as potências. 10 elevado a 0,2, se dá quanto? Quase 1,6 vezes 10 elevado a 0,6, que dá em torno de 6,3, mais 7,3, em torno de 7,3. Logo, o D vai ser igual a quanto? Vou colocar bem aqui. Vou só inverter aqui a relação. 0,13 vezes 1,41, isso me dá em torno de 0,1928, mais ou menos, quase 0,193, certo? Isso em mols por litro, tá? Essa é a concentração de ácido que deve ser acrescentada em um tampão que tem o pH de 4,5 e possa, né, cair para 3,9, tá certo? Então essa é a quantidade de mols por litro que deve ser adicionada aí no sistema tampão para ele promover essa queda de pH. Tá bom, pessoal?